Estamos ao vivo com mais um episódio de O Pico Podcast, uma conversa onde fingimos entender de todos os assuntos e falamos de forma concreta. E hoje temos mais um tema muito interessante, onde iremos discutir a questão imigratória do mundo. Bem-vindo, Christian. Olá, Rafa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que realmente está dando bastante problema. Eu estava tentando até encontrar agora como é que era o nome do local. Você se lembra do nome do local que está mais acontecendo mortes agora, durante a Mortes? travessia? Cara, Isso. eu acredito que seja em questão de travessia. Cara, só se for na Europa ali a parte que no mar Mediterrâneo. Não, eu estou pensando ali na parte dos Estados Unidos. Ah, cara, o nome em si eu não vou lembrar. Espera aí, deixa eu dar um segundinho que eu já encontro. O Darien. Uhum. Então, cara, essa semana aconteceu algumas pesquisas minhas que não são tão novas, mas eu acredito que acabou se interligando entre elas, né? Enquanto eu pesquisava, que essa travessia. Eu acabei escutando um podcast que se chama Novenham, que é muito bom. Fala bastante sobre como funciona essa travessia e como acontece coisas que realmente chegam a um nível de desumano, onde que as pessoas realmente acabam desenvolvendo pé de trincheira durante a travessia. Tem dois, três filhos, as pessoas podem morrer no meio do rio, pode ser roubada durante o caminho pelo cartel. E como acontece até o patrocínio desses países da América Central transitórios, onde que eles acabam aceitando essas pessoas entrar no país, dão um transporte, pelo menos até perto da sua fronteira, para elas começarem esse processo, que é só jogando um para o outro. E eu acabei assistindo um vídeo muito interessante, uh, quase sem querer. Acabei assistindo um vídeo sobre dois homens que faziam trabalhavam de coiote, e eles falavam sobre esse trauma que eles acabam desenvolvendo também, de acabar vendo muita gente morta no meio dos rios e pensando como eles já haviam um cartel desenvolvido apenas para fazer essa travessia. Então, vai bater principalmente de encontro com o nosso último vídeo, que acabamos falando sobre a mudança de Papa e sobre a sua influência migratória da América, de toda a América. A gente tem um problema, distintos problemas migratórios em diferentes partes do mundo, né? Sim. E se a gente pegar ali em específico o americano, ele é um problema que ele vem, vamos dizer assim, se agravando nos últimos tempos, né? E pela quantidade massiva de pessoas entrando, principalmente pelas crises que bateram na América Latina, no Caribe. E como tu falou, os próprios governos, né? Fazendo esse patrocínio para ir para os Estados Unidos e durante o governo Biden ali, quase que uma leniência, né? Do governo americano em receber esses imigrantes. E quando tu pega a indústria, né, dos coiotes, do pessoal da travessia, eles são meio que nem aí, né? Eles são pagos, são quase como agiotas, dá pra dizer assim, né? Uhum. Recebem ali uma parte da grana e ainda colocam um cara que vai fazer a travessia em dívida, né? A gente teve ali quando o Trump ah, assumiu e começou a ter a mídia, a cobertura das pessoas que ele mandava de volta,
vários deles falando que não, ele pagou tantos mil ali por coiote e depois lá nos Estados Unidos pagava tanto por semana. Então, assim, era basicamente uma indústria, os caras faziam todo um aparato financeiro ali para a pessoa fazer a travessia. E eu acredito que tipo, é quase impossível isso também não ter envolvimento de governo, envolvimento de pessoas de grande escalão, porque senão o número não ia ser tão alto. Sim, e ainda mais quando se fala sobre principalmente a sua chegada ao México, onde que quando chegam ao México eles são barrados ou são roubados ali mesmo e são obrigados a voltar. Né? E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa sobre a pessoa sem nenhum dinheiro para fazer essa travessia, mas a travessia é muito cara. Sim. Ela depende de muito dinheiro. Ela depende de em torno de uns US$ 10.000. E é algo muito caro. E é caro aqui pro Brasil, aonde a gente tem uma economia que até então dá para se dizer ok. Em vários outros países da América Latina, US$ 10.000 é algo quase que de primeiro escalão do país, né? Então, cara, é um valor quase que inacessível, né, por boa parte da população. E essa pessoa, provavelmente ela já tentou outros modos e o coiote é quase que uma das últimas alternativas, né, que ela procura. Porque com US$ 10.000, teoricamente, você conseguiria entrar nos Estados Unidos, né, e ficar ali fazendo, conseguindo um visto de turista e ficando, né. Muitas dessas pessoas que acabam pagando o coiote, em alguns casos aqui do Brasil, eles vão, já são deportados, daí não conseguem voltar de uma maneira legal e acabam tendo que ir pelas maneiras mais ilegais possíveis, né? Entrando indo negociar praticamente com o narcotráfico mexicano, que é muito forte, né? E aqui eu só vou comentar uma coisa que eu tinha visto no New York Times que fala que é um documento estendido sobre esse patrocínio de vários países para essa migração, né? E aqui fala sobre Darwin Garcia, que é você pode dizer que ele é um conselheiro de de um estado na Colômbia. Qual é que é o nome do estado? Acandi. Não sei exatamente. Para mim parece, na minha tradução aqui, livre é um estado. E ele fala: nós organizamos tudo. O cara do barco, os guias, as bolsas para ser carregado. É claro, ele organiza, só que você paga. Aqui tem a lista do que e é claro, isso aqui a gente está falando do pagamento dele, e é claro, no final ele fala o dinheiro ou mais, então acredito que é muito mais, né? E ainda envolvendo toda essa coisa da parte do narcotráfico, né? Aqui, uh, do barco até a floresta. 40 dólares é o guia. 170 a Porter. É, digamos, um carrinho para US$ 170 um carrinho para você carregar a tua mochila nas montanhas. US$ 100 um prato de frango e arroz depois de uma escalada. E mais 10 para você receber um pouquinho mais de comida. Produtos superfaturados. Ah, não, desculpa, eu li errado. O carrinho é US$ 100, o guia é 170 e o prato é 10. Caralho, US$ 100 ia ser do caralho. Não, imagina, vem, sei lá, uma costela defumada no barbecue pra entrar nos Estados Unidos, vem, né? O Jacan tá lá só fazendo comida. Jacan Coyote. Aí dei o especial, o pacote mais especial, que tem tudo incluso também. As malas, digamos, coisa de acampamento, né? E coisa tipo um kit de sobrevivência, um kit digamos, ataduras, essas coisas. É mais US$ 500.
ou mais, né? Uhum. Então eu acredito que seja muito mais, mas daí você vê um apoio público para a pessoa fazer isso, sabe? É porque muitos países, América do Sul não é tanto, porque são países maiores, com uma população maior, mas muito país do Caribe que tem boa parte da tua economia baseado em dólares enviados por pessoas que moram nos Estados Unidos para familiares ali no Caribe. E, e por isso o incentivo, que muitas vezes a leniência, a ajuda dos governos para essa entrada de imigrantes nos Estados Unidos. E que acaba virando uma situação que, cara, a gente ainda não tem vamos dizer assim, uma crise humanitária tão grande na América Latina que vai virar, que coloque milhões de pessoas ali. A gente tem uma em específico, né, que é da Venezuela, e tanto esses relatos parecidos, né, que a gente vê da fronteira americana, das pessoas morrendo, dos coiotes, a gente tem exatamente a mesma coisa na fronteira norte ali do Brasil, de muitas vezes as pessoas tendo que recorrer a trilhas no meio da mata ali, aonde eles encontram corpos, encontram pessoas que foram abandonadas por outros coiotes durante essa travessia. E a gente tem milhões de venezuelanos indo para os Estados Unidos em busca de asilo. As pessoas que não conseguem ir para os Estados Unidos por conta de custos que a gente acabou de falar que é muito alto, acabam vindo para o Brasil. A gente já tem uma população venezuelana enorme nos estados de fronteira ali do norte e muito, muito, muito aqui do sul também, né? A gente é de Santa Catarina, a gente já tem aqui uma grande quantidade de venezuelanos dentro aqui do estado de Santa Catarina, coisa que a gente recebeu muito haitiano na época do terremoto, né? E que acabaram já se estabelecendo, já tem uma cultura já estabelecida aqui dentro das cidades e acabou recebendo muito venezuelano aqui. Então, muita das coisas que os americanos veem, os venezuelanos e próprios brasileiros, a gente já está tendo essas cenas mais comuns dentro do Brasil também, né? Sim, e principalmente, na verdade, você vê pelo menos para os Estados Unidos, acabou acontecendo daqui da América do Sul, a Colômbia e a Venezuela. E agora você pensa quantas pessoas ainda estão na Venezuela, né? Sim. Digamos, é uma migração quase inteira de um país, não é? Eu vou até pesquisar agora para a gente ter mais real. A Venezuela perdeu milhões de pessoas, inclusive o Maduro ele intensificou essa questão da fronteira, principalmente a fronteira brasileira, porque muitos venezuelanos sem conseguir ir da Venezuela para os Estados Unidos ou sem conseguir ir da Venezuela até para outros países europeus, eles vêm, descem o Brasil, vão até Manaus, vão até Belém do Pará ali, que eles conseguem uma estrutura melhor e acabam conseguindo a viagem. Muitos deles acabam ficando por aqui, né? Mas a crise humanitária da Venezuela, eu acredito que seja pior aqui da América do Sul. A gente vive uma crise de um estado falido que é o Haiti, mas lá quem conseguia sair provavelmente já saiu. E hoje a gente não tem mais uma grande onda imigratória haitiana, por mais que o país hoje vive uma crise que daria para a gente falar só um episódio só da crise do Haiti, né? Que acredito que às vezes é até 10 vezes pior do que a crise da Venezuela, mas por não estar do nosso lado, não ter uma manchete política tão interessante, acaba tendo um foco um pouco desviado, né? E aqui pelo menos aparece que foram mais de 7,7 milhões de pessoas imigraram da Venezuela desde 2014. Cara, é surreal o número. Então, É surreal. então exato, É 7,7 milhões. 7,7 É a milhões. população de Santa Catarina. É que se todo mundo de Santa Catarina saísse de Santa Catarina. É muita gente, cara. É É muita gente. muita gente. E aí que entra um grande ponto, que é o que as autoridades americanas estão afirmando agora para conseguir, vamos dizer assim, fazer um plano de contingência. Como é que tu estrutura a tua cidade para receber tanta gente que
não necessariamente deveria estar ali ou não se tinha um preparo para estar ali, né? Ah, porque, É, porque tu tem hospitais que atendem um número de tantas pessoas. Você tem um sistema público de escolas, enfim, para tantas e, pessoas. E aí do nada você tem tipo uma crise migratória que coloca 100 mil pessoas a mais na tua região, por exemplo. e ainda mais que, pelo menos quando acabou o Trump assumindo, ele tirou a lei onde que uh, você receberia um asilo, digamos, se você vinha da Venezuela, Sim. você receberia um asilo devido a ser um país onde que está numa situação emergente e eles tinham uma lei onde que permitiam a pessoa ter um asilo desse país ditatorial. Mas com a entrada dele, ele acabou cancelando esse plano. Onde Eu acho que, que pela quantidade de pessoas, né? exato, exato. Tava tendo uma, pelo menos que eu vi ali, a travessia em um ano, pelo menos em 2023, estava 360 mil em um ano. É E muita gente, cara. em 2024, na metade do ano, já tinha 250 mil. E, então imagina como que isso só foi aumentando, aumentando e aumentando. É, acho que E os Estados Unidos é um país que ele não tem um problema de quantidade de pessoas, né? Enquanto a maioria dos países estão perdendo população, os Estados Unidos vai aumentando por conta dessa migração. Só que tá chegando num ponto que tá se tornando praticamente inviável, né? sim, sim. E claro, não vamos, vai ser mais difícil da gente fazer essa elasticidade, mas é engraçado quando a gente pensa sobre potências, não é? E hoje eu estava vendo sobre uma crise, uh, uma crise, como é que é? Uma crise imobiliária na China, não é? Uhum. Que a China é é engraçado, não é? Eles falam sobre isso como a China é extremamente capitalista, né? Tipo, ela meio que não tem perdão, ela é muito brutal, assim, sobre. E falava sobre o negócio de você comprar um imóvel, é a melhor estratégia que você vai ter, porque, tipo, nunca desce a inflação do imóvel. Nunca desce. Ela sempre tá alta. E é claro, tipo, isso é um fato, beleza. Mas quando você vai ver qual é o número de imigração da China, é 94% do país são chineses. É muito difícil você se mudar pra China. Exato. Tipo, e como você vê uma diferença entre potências, não é? Que enquanto uma potência ela permite essa coisa, não digo que os Estados Unidos, filha da puta, ah, que nos Estados Unidos ele tem uma facilidade por causa da língua, não digo na língua em si, mas por ter uma grande pluralidade de pessoas, o alfabeto, enquanto a China é um lugar muito diferente do nosso do nosso Ocidente, não tem como você fazer nenhuma conexão a ela, né? Os Estados Unidos, ele é o grande líder do bloco liberal, né? Ou ele foi o grande líder por praticamente desde que assumiu o protagonismo do mundo ali pós Primeira Guerra Mundial, né? A ideia Sim, do sonho americano, American Dream ali, onde a pessoa ia para lá, ela ia trabalhar e ela ia prosperar, né? Por muito tempo ele foi muito vendido e explorado pela mídia americana com seu poder de conseguir acesso em praticamente todos os lugares aqui do Ocidente. sim, Só que existiu esse plano liberal, né? Abraçado tanto pela direita quanto pela esquerda, que o mundo, as fronteiras do mundo são imaginárias e qualquer pessoa pode morar em qualquer lugar. E por muito tempo isso foi o grande dogma do Ocidente, aonde que, cara, Alemanha para todos, França para todos, Estados Unidos sim, para todos, você vem e você pode viver aqui. Ah, sim. só que a gente vê hoje uma grande falência,
desse modelo liberal ocidental, né? Ah, Onde o mundo caminha cada vez mais para um protecionismo econômico e também um protecionismo maior de fronteiras e também, cara, quase que uma proteção cultural, em alguns casos bem mais específicos, né? Sim. Onde a gente está vendo em alguns lugares uma substituição populacional rápida, né? Em alguns casos. E junto a isso, né, se alia a algumas ideias de extrema direita ou de nacionalismo exacerbado que acabam lançando para a mídia alguns discursos que alguns anos atrás eles iam estar completamente fora do que seria o mainstream. E hoje não, hoje a- nós temos líderes muito importantes que são contra a imigração, falam para muitas pessoas e atraem cada vez mais pessoas. Uma das imagens que está passando no nosso videozinho aqui do lado é o do partido Chega, né? Que tem o seu líder, inclusive hoje, no dia 13/5, ele fazia um discurso lá em Portugal, teve um ataque cardíaco, foi para o hospital. Então, assim, o partido Chega é um dos, hoje, um dos expoentes portugueses, né? Que vai chegando, que busca chegar ao poder. Teve uma grande, uma expressiva votação, assim, pensando que ele era até então um partido de nicho. E um dos grandes discursos do Chega é contra o Brasil, né? Então, por muitas vezes a gente o brasileiro via Portugal como a primeira porta, né, de saída para cá, questão de língua, questão de família, né? Sim. Basicamente todo brasileiro tem um descendente português, se não tem o sobrenome português, e via ali a porta. Droga! É, Droga, não tem. não tem. Eu tenho aqui os de Castro. Então, sou um bom português. Talvez com alguns traços mouros, quem sabe. Ah, calma, é. Caboclo, velho. Pô, sou norte-africano, cara, me respeita. Cara, Ah, mas é isso, a gente vê cada vez mais essa política do liberal praticamente caindo aqui no Ocidente, enquanto a China, que é a grande potência, a China para os chineses, inclusive com passaporte que você não pode se mudar entre cidades chinesas, né? Então, sim. cara, são dois modelos distintos e um tá dando mais certo. E eu tenho também, a gente aproveitando, tem duas coisas que a gente pode falar sobre como esse comportamento da Ásia é diferente sobre migrações. Que a gente pode pegar o exemplo, pô, o Brasil é o país com maior quantidade de imigrantes japoneses, né, fora do Japão. E você tem uma espécie de visto também a partir tipo de familiares ou de casamento, não é? Que você pode ir para lá, mas além de você ser visto como um gaijin, que eles falam, um imigrante, você tem os tratamentos de gaijin. Então, não há uma ascendência. Eu tinha um aluno que ele morou no Japão quando ele era criança. Os pais dele eram japoneses, moraram no Brasil até quando ele tinha uns 5 anos, ele voltou para lá e ficou mais uns 10 anos lá e depois voltou para o Brasil. Deve ter sido uma vida muito massa. Lá dele falou que na escola eles geralmente deixavam ele meio excluído por ele ser o imigrante. E E ele, vamos dizer assim, seria quase que um japonês. ele literalmente nasceu no Japão. Mas ele só veio morar fora. Exato. Ele saiu tipo com 1 ano e voltou com 5, 6. Então,
você vê que tem um tratamento totalmente diferente. Até tem um artigo, eu acho que da BBC, de que é o artigo final de um dos correspondentes que morou 20 anos no Japão. E ele fala sobre essa coisa tão estranha e tão específica do Japão, que ele acaba contando um dia que ele foi fazer uma reportagem em uma vilazinha, que era uma vila para se tornar fantasma, onde que só morava idosos, os filhos já tinham saído, já tinham ido para Tóquio, e só tava eles, uns 50 velhos, uns 50 idosos, assim. E eles estavam falando para ele sobre essa dor de que a cidade vai acabar e essa história vai acabar. E ele falou: e se, sei lá, as minhas filhas se formassem e quisessem se mudar para cá e construir família? Aí eles se olharam entre si e falaram: não sei se daria. Então eles preferem, se a gente for analisar só por essa reportagem, a partir desses idosos, eles preferem a morte da cidade do que uma entrada estrangeira. E eu acredito que vamos comentar sobre isso, depois eu comento sobre outro fator imigratório na Ásia, mas eu já vou aproveitar agora, que eu acho que vai juntar. E a gente pode falar sobre a entrada da guerra de, do, da Índia contra o Paquistão. Paquistão, Uhum. que é na região de Caxemira, que é uma região onde que também estava passando por migração e acabou tendo uma aí veio uma treta onde que é um pouco diferente das que acontecem aqui pelo último episódio que a gente já falou sobre isso, onde que a cidade estava se abrindo uma visão mais agnóstica de ideias, mais voltada para o hindu, enquanto a parte paquistã muçulmana começou a se sentir incomodada durante aquele período, que é uma região brigada por três partes, não é? E, e acabou acontecendo um massacre de 23 pessoas na Caxemira, que também vem de uma crise migratória. Então você vê como esse fato migratório é tão destrutivo a um fator geopolítico, a um fator pessoal de cada pessoa, a um fator econômico, há vários fatores. Né? E os indianos, eles hoje fazem uma migração muito grande tanto para o Reino Unido quanto para o Canadá, né? E o Canadá, inclusive, teve muito meme do pessoal compartilhando, que era vários candidatos dessa última eleição serem indianos. E, inclusive, uma das coisas bem interessantes, né, que a gente tem dessa região da Índia, por mais que tu pense, pô, o indiano ali, um povo hindu, um povo que tecnicamente assim seria um povo pacifista, vamos dizer assim, né? Eles acabam sendo um povo muito guerreiro, né? Esse povo dessa região, eles acabam migrando, né, para América, acabam migrando para o Canadá, acabam migrando para o Reino Unido, e eles hoje são grandes chefes militares dentro desses locais, né? Eu vou colocar aqui, ó, aqui do lado nós temos o memezinho dos candidatos da os candidatos da última eleição canadense, que são pessoas que não sei se já são canadenses ou que vieram imigrando para o Canadá, né? Então isso é uma das coisas bem interessantes, né? Que como a política de receber muito imigrante acaba modificando a própria forma que o mundo vai te ver, né? Por muito tempo os indianos até eles foram vistos como
pessoas muito inteligentes, porque imigrava só os inteligentes, né? Pessoas com uma grande capacidade matemática, uma grande capacidade de resolução, engenheiros. A NASA contratava muita gente. Tu tem lá o Raj, que era, vamos dizer assim, o indiano com mais stream, que era do Big Bang Theory, um cara super inteligente. E hoje não, cara. Hoje muitas pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, já estão vendo os indianos, cara, como às vezes tu tem o estereótipo do indiano que mora lá, que é o cara sujo, o cara que importuna mulheres, o cara que não sabe respeitar as regras sociais. Então essa Uma, própria migração em massa de pessoas que não estão acostumadas com uma essa cultura diferente, acabam levando sua própria cultura, acaba modificando, né, até a forma que as pessoas veem, né? e também, principalmente, eu acredito que hoje o que é mais associado o indiano nos Estados Unidos é a questão de golpes, tipo golpes a partir da internet, que eles chamam de scams, e também a serviços de telemarketing, né, que os Estados Unidos acaba terceirizando para eles. Então, você vê esse contato quase direto entre os países, e cada vez a Índia, eu acho que tem uma grande porcentagem nos Estados Unidos, e eu acredito que acaba acontecendo mesmo essa migração por uma identificação, não é? Eu acho que a língua facilita muito, assim como a gente estava Sim, falando, o brasileiro vai para Portugal porque é o local onde ele se sente mais confortável de estar. E até por isso sim, a gente vê muito caso de brasileiro causando confusão em Portugal. Porque, tu, cara, tu vai se sentir mais em casa, mais confortável, num lugar onde você consegue se comunicar de uma maneira melhor, né? Eu acho que o indiano ele sim, acaba indo para esse mesmo lado, por isso que ele vai para o Reino Unido, por isso que ele vai para a Austrália, por isso que ele vai pros Estados Unidos, por isso que ele vai pro Canadá. Ah, tipo, por exemplo, eu vou querer ir pra uma grande potência. Cara, tem a China ali do lado. O indiano não vai pra China, ele nem poderia, né? Eles se sim, odeiam, né? Cara, o indiano não vai pra Rússia, por exemplo. Também tá mais sim, próximo, né? Ele faz toda uma volta ali do globo, ele acaba indo para os países que falam inglês, porque não é a língua nativa da Índia, né? Mas é um local que tem muitas línguas, né? Ah, mas a colonização inglesa, que durou muito tempo, faz com que eles falem inglês, que seja uma das línguas oficiais do país. Então, é quase que natural que eles vão para esses lugares, né? Mas aí até que ponto é só a linguagem? Porque a cultura é totalmente diferente. A gente até chama de subcontinente indiano porque, cara, eles são. Tu pega toda essa região, cara, Índia, Bangladesh, o Paquistão, cara, é uma cultura única dali. Eles têm uma cultura muito parecida e muito única dali. É bem diferente de uma oriental, até em questão étnica também, né? Eles são bem diferentes. É muito diferente também da ocidental. É diferente até os próprios, por mais que o, o Paquistão e Bangladesh sejam árabes, árabes não, sejam islâmicos, eles não são árabes. Então, é muito difícil eles irem para o mundo árabe. Eles até vão trabalhar, mas é subemprego total lá. Porque, cara, os caras são muito racistas, né, no mundo árabe. E o próprio Paquistão, ele é um islã mais, mais ferrenho do que, cara, algumas ditaduras ali do Oriente Médio que a gente olha aqui, opa, até teve um tempo atrás que o Afeganistão lá que tem o Talibã falou, cara, calminha aí, vocês estão muito radicais o Paquistão. E eles têm bomba atômica, né? Então, a migração deles sempre, quando é em massa, sempre vai ser um contraste muito grande com a civilização local, seja onde ela for. Por isso que existe muito essa questão do preconceito e como eles são um grupo étnico que
é bem marcado, eles não se misturam fácil, vamos dizer assim, na multidão como um brasileiro. Quando eles vão concorrer a cargos, quando eles estão em posição de poder, como é o caso lá do chefe do FBI americano também, que ele é um indiano. Cara, tu vê ali um grupo étnico bem marcado, e aí você, pô, isso daí meio que sobressalta o que é realmente, né? Às vezes não é uma imigração tão grande, às vezes não é um grupo que tão perturbador assim, mas por eles serem um grupo muito marcado, você acaba tendo eles como uma referência, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu acho até interessante que vai ter que tem uma ligação a isso é a parte do sobre a gangue, como é que é o nome da gangue mesmo? Deixa eu achar aqui. Ah, bom, é uma gangue do da Venezuela É a que trem, não é alguma coisa? exato, cara. Que eles foram presos, que eles estão em 21 lá. Não, eles estão há 21 dias lá e eles estão querendo ser deportados. E tá toda essa discussão de deporta eles, mas sabendo que eles são criminosos, eles vão. E eles vão continuar lá, ou mantém eles aqui e mantém sobre esse regime falando que eles são terroristas. E essa é a grande discussão, que já entra em outro ponto que eu acho muito difícil, né? Tipo, até nesses casos de, digamos, como você vai fazer essa deportação? É a, Como você vai, a como você vai Venezuela não acertar, quer. assim? A É, Venezuela não quer. Até esse é um dos assuntos que a gente que tá no na nossa timeline ali do vídeo, que é El Salvador. Acho que hoje El uhum, Salvador é o grande amigo dos Estados Unidos. sim. El Salvador era o estado, o local onde mais se tinha homicídios no mundo. Tu tinha ali duas gangues absurdamente cruéis e eles conseguiram resolver isso. E como que eles resolveram? Colocando essas gangues como terroristas, fazendo um armamento policial e fazendo uma repressão muito pesada neles. Eles construíram o Secote lá, colocaram todos eles dentro e agora qual que é a parceria com os Estados Unidos? Os Estados Unidos vai pagar para levar esses caras para lá. E é gente do mundo inteiro. Então tu tem ali a gangue venezuelana que é a. Cara, tu tem o nome ali, é trem alguma coisa. Mas. Não, pode continuar falando, ah, se eu e, achar que... e aí, cara, eles querem levar os caras pra lá. Só que os caras estão se cagando de medo de ir pra El Salvador, pro Secote. Então, só uma coisa foi... Eu tô acompanhando aqui live, o juiz permitiu. Estão voltando. Eles vão voltar pra Venezuela. Aham. A Venezuela pra mim é um narco-estado já. Uhum. Provavelmente eles vão ser colocados em. Vão chegar na Venezuela, vão soltar eles e, cara, muitos desses caras vão voltar em alguns dias. Mas a grande discussão ali de tu mandar esses caras pra El Salvador é muito também por essa questão de, cara, quem que é o terrorista? É o cara ligado à gangue? É o venezuelano? É quem que É. é, sabe? E às vezes aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos deles mandarem de volta e é um cidadão americano. O pessoal da Costa Rica, né? O pessoal da Costa Rica É. é cidadão americano. Ele é literalmente faz parte dos Estados Unidos. Não, E. e às vezes um cidadão, tipo, eu vi um texano, Uhum, tipo, um sim. cara normal, assim, só com traço mais daqui, e ele foi mandado de volta. Ele não tinha nem familiar. Não é nem de volta, né? Porque, tipo, ele É, nunca tipo, de foi. volta pra onde, né? É o de volta para minha terra, só que, tipo, eu tava na minha terra. Pô, Só caralho, mandaram. mas eu sou daqui, cara. Sabe aquela piada do urso pardo albino? Não tô ligado. O urso pardo albino, ele vivia nas florestas dos Estados Unidos. Um dia um cara viu ele, pegou ele e mandou ele pro Polo Norte. Ah, tô ligado. É tipo Por isso. favor, termine.
Termina a história. Não, essa aí é a história do urso Que pardal daí que ele virou do polar. Cara, e daí ele foi mandado de de volta, volta. Ele pegaram ele fugiu. de novo, ele fugiu, pegaram de novo, mandaram de novo pro Polo Norte. Veio, deixa o bicho, pô. Não, é isso aí, o cara ele tem traço e uma coisa que El Salvador fez que as gangues acabaram causando de novo esse preconceito que é a questão das tatuagens, né? Uhum. El Salvador tem muita gente que acusa que o cara, pô, ele é um cara, tem um monte de tatuagem, automaticamente é de gangue. E como tá tendo uma propaganda muito grande dessa questão nos Estados Unidos, inclusive eles querem reabrir a cadeia de Alcatraz lá, fazer uma Sim. secote lá nos Estados Unidos também, tá tendo muito preconceito e uma investigação maior nas pessoas que são tatuadas ou que parecem de gangue, né? E pelo menos aqui, a partir dos números do New York Times, ok? A desaprovação do Trump está em 51%, enquanto a aprovação está em 44%. É, Comparado com o primeiro dia, ele tinha uma aprovação de 52%. mas eu acho que aí vai muito na questão econômica do que nessa questão da imigração. Ou as pessoas queriam que ele fosse mais rígido com a Cara, imigração. então o que está acontecendo? Está tendo alguns fatores, pelo menos que eu estou acompanhando, e algumas coisas estão explodindo exatamente essa semana. Então, você vê uma, um acontecimento da volta das decisões do Elon Musk, que acabaram sendo. Eu não sei se tu acabou vendo sobre isso. Sim. Sim, sobre o double counting, que as demissões que ele fez foram equivocadas e tiveram que ser voltadas, como também está acontecendo agora do Trump em algumas tarifas que ele colocou, ele teve que já voltar. A tarifa com a China caiu, né? Não tenho certeza, eu não me lembro, mas eu vi que várias que ele colocou, algumas ele colocou essa semana e acabaram caindo essa semana mesmo. E realmente você começa a pensar sobre algumas decisões mais talvez equivocadas que ele tomou. Não sei. Eu acho que essa parte econômica, sim. Na questão de imigração, eu acredito que o Trump, eu esperava até mais, ser mais rígido. Até nas primeiras semanas ali que começou uma cobertura da mídia em voos que já eram marcados, que já aconteciam desde a época do Biden, eles só se mantiveram, sabe? Ah, Tu não viu um movimento, por exemplo, de grande tropa em fronteira e vigilância pesada e tanque de guerra na fronteira do México e ele ameaçando invadir o México, coisas que ele falava que ia fazer, que foi meio, cara, peraí, sabe? Ah, aí, claro, tá tendo essa questão da deportação, essa investigação muito maior, ah, mas nada do que os outros governos não faziam e que foram afrouxadas. Eles só Eu, voltaram no que era os Estados Unidos antes do Biden e um pouquinho do Obama. eu vou dizer que em comparação com os presidentes passados dos Estados Unidos, mais ou menos do mesmo dia, no dia 100, o Biden tinha 14% de aprovação. Nossa. Exato, e Biden, meu Isso daí Deus. é fim do governo Temer, era tipo isso. É, daí, e o Trump, no mesmo tempo, estava com 9 de desaprovação. Ele tava com 14% de desaprovação, o Biden. Aprovação. Aprovação, nossa, é muito ruim. É muito ruim. Daí, em comparação com o próprio Trump, ele tinha. Hoje ele tem 8. No primeiro turno ele tinha
12 de desaprovação. Em comparação com Barack Obama, Barack Obama tinha 35 de aprovação. Mas daí também a gente tem que colocar um fator começo de internet. Tá. Começo de internet, é outro fator. E contra o Bush tinha 27% de aprovação, enquanto ele tinha 7, menos 7, né, de aprovação. E assim, a grande crise, eu acho assim, que eu acho que esboçou como realmente um problema, começou no Obama, né? Sim, Que começou um discurso maior para fechamento, para cara, calma aí, vamos dar uma olhada melhor nessa questão da imigração. Porque por muito tempo, cara, por exemplo, o cubano ia para lá, ele fugia, os Estados Unidos automaticamente dava asilo. O cara pisou, chegou em áreas de mar americano, automaticamente cidadão americano tá aqui teu green card. E se estendeu para outras nações, né? E dessa questão da ajuda humanitária americana, só que, cara, extrapolou totalmente, né? sim, Hoje, inclusive, se tu for ver, isso é uma coisa muito interessante, porque os democratas sempre se colocaram como os defensores, como ou vinham, né, a partir ali do Obama, como as pessoas o partido que ia acolher essas pessoas, né? Só que em muitos casos, por exemplo, dos cubanos, o cubano ele vai para os Estados Unidos e ele é o mais ferrenho republicano da Flórida. Ele é o cara que é, vai ser o cara que é trampista, o cara que é, pô, totalmente republicano, odeia os democratas, financia os que tem um dinheiro a mais. Cara, é histórico. Os cubanos milionários da Flórida financiam republicanos, são totalmente contra ah, o, a esquerda, odeiam comunismo, odeio socialismo. E, cara, tu tem isso em outros casos também que tá acontecendo com os venezuelanos. Os venezuelanos que vêm pro Brasil são Bolsonaro, ultra bolsonarista, e o venezuelano que tem abrigo nos Estados Unidos, trampista contra a imigração. né, E, tipo, é loucura total, né? Tipo, se tu for ver, a propaganda que vinha dos democratas simplesmente não funcionou. Porque essas pessoas, elas estão fugindo de países com crise humanitária causada pela intervenção estatal mais ligada à esquerda. E essas pessoas estão fugindo. Claro, tu tem ainda aquela ideia, né? Que o cara vai para os Estados Unidos e vai votar em candidatos que vão tornar os Estados Unidos uma nova. Vai tornar os Estados Unidos um estado mais parecido com o restante da América, né? Mas não necessariamente isso está acontecendo, né? sim. E eu até achei uma coisa aqui que seria interessante. Isso aqui é um fato muito interessante. Ah, então, eles acabam. O que está batendo um pouco na tecla do Trump, e talvez a nossa mídia tenha ignorado um pouquinho, porque é realmente um problema muito americano, que é o terrorismo, né? Sim. E acabou trazendo uma nova questão de menos de 1% das pessoas que chegam de viagem têm os seus eletrônicos Verificado. tipo, verificados. E deve essa questão, mas tem que ser verificado? Como vai ser verificado? Isso é uma proteção ou isso é uma está ferindo algum direito? Então, realmente, é uma situação É, é uma situação muito complicada para você conseguir falar o que você vai fazer ou não. o Trump, inclusive, ali, ele colocou, né? Agora, que se você faz apoios à Palestina, tu não Nossa, entra.
Perfeito, deixa eu pegar esse ponto, porque acabou que está tendo uma grande discussão sobre Harvard e que Harvard está tendo muitos. Primeiro, está tendo um grande corte de valores, onde que o Trump coloca bem essa questão, onde que se eles estão apoiando a Palestina, quer dizer, não no sentido da Palestina, mas se eles falam sobre a Palestina e acabam falando algo sobre terrorismo, porque eu vou financiar essas faculdades? E acabou que o, o reitor da Universidade de Harvard compartilha muito das coisas, dos pensamentos do próprio Trump. E aí vem uma grande questão dos Estados Unidos, onde que a porrada é uma porrada que ele dá nele mesmo, não é? Tipo, cadê a liberdade americana? E daí acaba tendo bastante expulsão na universidade de pessoas que simpatizam do movimento. Eu acho que isso é mais uma coisa que é aquela falência, e eu acho que é o que o Trump quer fazer, que é acabar com a ordem liberal, É, que motivou grande parte desses, vamos dizer assim, que liberou grupos que odeiam os Estados Unidos sim. se infiltrasse dentro dos Estados Unidos, né? É, Hoje, boa parte desses grupos, cara, o Hamas tá lá no estatuto deles que eles querem destruir os Estados Unidos. sim. Então, assim, boa parte dos grupos terroristas ali do Oriente Médio, cara, é morte aos Estados Unidos, morte à América. E é claro, isso a gente acaba indo para outro assunto, que, que daí é outro assunto que a gente poderia destrinchar durante horas, mas aí vem, eu acho que é essa porrada do final do sonho americano, sabe? De que os Estados Unidos está caindo na ficha que não existe mais o sonho americano, né? É a falência. Eles têm até um termo disso que é a americana, em inglês. Alô? Opa, tô te ouvindo, pode falar. Ah, não, era só isso. Ah, tá. Eu acho que eu acredito que vamos ter que ir finalizando, cara. Porque Vamos finalizando, a gente já tá chegando aí a quase 1 hora de vídeo. Eu acredito que a gente pode fazer uma segunda parte desse da imigração, falando especificamente da Europa. A gente perfeito. acabou focando um pouquinho mais ali na parte americana, Canadá, enfim, América Latina. Acho que a gente pode fazer um segundo vídeo só falando da parte europeia e essa Com questão certeza. principalmente do choque de cultura que acontece na Europa, né? A questão dos islâmicos em peso, a questão da substituição da cultura europeia, vamos dizer assim, porque o europeu está tendo muito pouco filho, enquanto o islâmico vai lá, se muda e tem 8. É. Então, a gente já tá tendo grandes protestos na Europa, grandes. Grandes mudanças até de países que não esperávamos, tipo a Holanda. Sim, e enquanto alguns outros países que vão contra a União Europeia, por exemplo, a Polônia, vem se mantendo ali quase que um bastião e hoje é um dos países que mais cresce no mundo. Muitas pessoas falam que eles que vão substituir vão ser a grande potência europeia daqui a alguns anos. Tenho, Esse, algo, tenho vamos algumas, ter vários assuntos. tenho algumas considerações enquanto a isso. Imigração, cara, é um problema que existiu no dia 1 da humanidade e ele vai até o último dia da humanidade ainda a gente vai ter esse problema. Locais que se fecham muito tem problemas, locais que se abrem muito tem problemas, e a grande questão, o grande dilema dos governantes é qual é o meio termo, né? Então, acho que talvez a gente pode debater um pouquinho disso já
no próximo episódio. E a gente, cara, tem muito assunto. Provavelmente vamos ter um vídeo 3 sobre imigração. E só para aproveitar, ai que droga, não sei porque meu Google não tá funcionando. Xiii, os indianos hackeando. Me pegaram. Cara, ai que merda. Se quiser me mandar ali, eu consigo colocar na tela o link. Ah, não. Já que eu não tô conseguindo pesquisar, eu vou falar agora mesmo. Tem uma recomendação que é La Reine, um grande filme francês que fala sobre a imigração de um armeno e de um. Agora eu não vou me lembrar se ele era árabe ou turco, mas que são dois jovens rebeldes punks aí na França durante principalmente aquele tempo onde que acontecia muito o preconceito desses imigrantes. Outro que eu queria recomendar que eu não vou conseguir pesquisar porque agora vem, só um segundo. Não tô achando, mas eu vou recomendar também a novela América. Mano, só que, falando sério, é um baita filme sobre imigração, velho. O melhor de tudo é o Boi Bandido. Ai, cara, muito. e ele não era americano. O Boi Bandido? O Boi Bandido não é americano. Será? Aqui achei. Já não Estou Aqui, no Netflix, que também fala sobre essa imigração de... Aí vem essa coisa, quase um adolescente que dentro da sua cidade, dentro do seu grupo ali, ele dançava, ele tinha meio que uma gangue, um envolvimento com um monte de gente, e teve que se mudar para os Estados Unidos, onde que você tem que perder essa personalidade, botar uma roupinha de construção e ir lá bater laje. Então, o filme também é muito interessante, sobre um olhar bem essa coisa do indivíduo fora do país. E seria isso. Ótimas recomendações. O Pico também é cultura, o Pico também é cinema. E com isso a gente encerra esse episódio. O episódio 1 sobre imigração e o episódio 2, o Pico Pitacos Podcast. Valeu, galera. Até mais.